Olá, seja bem-vindo ao Agora Brasil. Médicos falam sobre a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19. O que é uma segunda onda em uma pandemia? O que se esperar? O presidente Bolsonaro fala da possibilidade como uma conversinha, porque ele minimiza tanto as mortes e a doença. Você vai ver também aqui no Agora Brasil. Mais um candidato sofre atentado no Rio de Janeiro. É o quarto em uma semana. O ministro Paulo Guedes comemora a prévia do PIB e diz que o Brasil saiu de uma recessão. China reconhece vitória de Biden e ele ganha em mais um estado. População do Amapá terá rodízio de mais uma semana de energia elétrica. Tudo isso e muito mais, Agora Brasil. Olá, boa noite para você. Hoje é sábado, 14 de novembro de 2020. Bem-vindo ao Agora Brasil. Vamos com as notícias de hoje. João Gabardo, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, falou hoje em uma entrevista coletiva sobre a possibilidade de uma segunda onda da Covid no Brasil. Primeiro a gente mostra esse trecho da entrevista e depois a gente vai mostrar uma reportagem especial falando sobre a possibilidade real dessa segunda onda. Acompanhe só. Para falar em segunda onda no Brasil, porque nós não terminamos ainda a nossa pandemia, nós não controlamos a pandemia ainda, né? Os números ainda são elevados, então é muito cedo para falar nisso. O que a gente pode ocorrer é, dentro desse processo que nós estamos convivendo, ocorrer com alguns picos, né? Com aumento de casos, aumento da transmissão da doença. Será que aqui no Brasil terá a segunda onda da Covid-19, que já é realidade em vários países da Europa? O que devemos nos preocupar? O que podemos adiantar? E o que não devemos fazer? Você vai ver nessa reportagem especial da NSC TV. A segunda onda de Covid-19, que tanto se temia, já é uma realidade na Europa e está obrigando os países a retomarem a quarentena. O primeiro foi a França, adotando um lockdown parcial. Depois, Angela Merkel foi mais dura e estabeleceu um bloqueio total da Alemanha por um mês. A medida foi adotada depois que o país registrou quase 15 mil casos em 24 horas, o maior número de diagnósticos diários desde o início da pandemia. O Reino Unido, que foi tão criticado por demorar a tomar medidas na primeira onda, dessa vez agiu rápido e também estabeleceu restrições. Agora já são vários países da Europa que voltaram à quarentena. Mas e aí, qual será o reflexo no Brasil? O infectologista Amaury Miele me explicou que é bem provável que essa segunda onda chegue ao país, já que todos os aeroportos estão abertos e os viajantes não estão sendo submetidos a protocolos de segurança. Hoje a Europa volta a se tornar um epicentro no sentido do número de casos que vem acontecendo dia após dia e sem dúvida alguma que esses casos podem repercutir aqui no país. O vírus adora viajar de avião, né? A Covid-19 voltou a se espalhar pelo continente com as aglomerações do verão europeu, depois de um longo período de estabilização da curva de contágio. Isso é o que caracteriza a segunda onda de uma pandemia, diferente do que acontece em Santa Catarina. Para Amaury, o aumento dos casos nas últimas semanas ainda é reflexo da primeira onda. As atenções agora se voltam para uma mutação do SARS-CoV-2 que foi encontrada em pontos turísticos da Espanha. Ela é responsável pela maioria das novas infecções de Covid-19 na Europa. Os especialistas já sabem que o vírus que circula aqui no Brasil não é o mesmo que circulava em março e abril, mas ainda não foi comprovado se as pessoas que já contraíram a doença são imunes ou não às novas versões do vírus e se as mutações são mais letais ou mais infecciosas. Em conversa hoje com apoiadores, o presidente Bolsonaro falava sobre a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19. Ele falou o seguinte, abre aspas, temos que enfrentar se tiver, fecha aspas, e chamou a possibilidade de conversinha. Tudo que me acusava no passado, estou demonstrando que não era aquilo. Eu não persegui ninguém no Brasil. Agora, não tem um dia que não seja atacado aí
de forma mais virulenta e covarde possível. Querem me tirar daqui para voltar ao que era antes. Vocês vejam o que era antes, como eram os ministérios, como tudo era aparelhado no Brasil, como estão funcionando apesar dessa pandemia aí que nos fez endividar mais de 700 bilhões de reais. E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis. Só isso. A fome vai entrar. Ok. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou hoje que o auxílio emergencial pode ser prorrogado caso tenha uma segunda onda de infecções pela Covid-19 aqui no Brasil. Guedes diz que esse não é o plano A do governo, mas que ele está pensando em relação à medida para ser tomada como uma forma de reagir a uma possível segunda onda das infecções. O auxílio emergencial começou a ser pago em maio, com parcelas de R$ 600 até julho. Depois, o governo ampliou o pagamento com parcelas de R$ 300 até o mês de dezembro. De acordo ainda com Paulo Guedes, ao final de 2020, o governo vai ter um gasto de 600 bilhões de reais só com auxílio emergencial. Isso representa 10% do PIB brasileiro. Saímos do Ministério da Economia, agora voltamos para o Ministério da Saúde, que admitiu hoje que pode ter sido vítima de um ataque, de um hack, desde a semana passada, quando vem enfrentando problemas para restabelecer conexões e principalmente no lançamento de números atualizados da Covid. Segundo o secretário da pasta, Elson Franco, ainda tem pessoas, sites, tentando aplicar golpes em nome do Ministério da Saúde. Não está realizando nenhuma pesquisa, tampouco solicita dados particulares via telefone aos usuários do SUS. Contamos com o apoio da imprensa para alertar a nossa população e evitar golpes que estão sendo aplicados em nome do Ministério da Saúde. A farmacêutica Pfizer está em negociações avançadas com o governo brasileiro para a venda da vacina contra o coronavírus. Segundo a empresa, a vacina deve estar disponível no Brasil até março do ano que vem. O laboratório trabalha com 3 faixas de preços, uma para países desenvolvidos, outra para países com economias intermediárias e uma terceira para países pobres. O Brasil se enquadra na segunda categoria, mas o valor ainda não foi revelado. O que poderia dificultar o uso da vacina aqui no Brasil é a necessidade de ser armazenada em uma temperatura negativa. A solução apresentada é uma embalagem especial com gelo seco, capaz de manter o imunizante por 15 dias. A terceira fase da vacina apresentou uma eficácia de mais de 90% de proteção contra a Covid-19. Agora nós vamos falar de eleições americanas. Mesmo sem o resultado oficial das eleições, que só sai ali no começo de dezembro, o presidente já eleito, Joe Biden, conversou hoje com líderes mundiais e começou a fazer planos de governo. Ele falou sobre economia, pandemia e mudanças climáticas. Apesar da recusa do presidente Donald Trump em conceder a transição de poder nos Estados Unidos, o presidente eleito, Joe Biden, já começou a trabalhar. Em conversas com os principais líderes asiáticos, Biden parecia decidido a amenizar as incertezas sobre a relação dos Estados Unidos com outros países. O democrata quer apagar a imagem deixada por Donald Trump durante os 4 anos de poder, chamada de A América Primeiro, símbolo da campanha do republicano. Segundo a agência Associated Press, responsável pela divulgação dos resultados das eleições, China, Irã e Rússia devem estar na lista de prioridades de Joe Biden a partir de 20 de janeiro. O democrata quer demonstrar cooperação na cura do coronavírus, além de discutir questões que envolvem as mudanças climáticas. Especialistas esperam que até 90% das ordens executivas assinadas por Trump durante o mandato sejam revertidas. Em conversas com o gabinete do presidente sul-coreano, Biden reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em defender a Coreia do Sul e disse que vai coordenar esforços para neutralizar um impasse nuclear com a Coreia do Norte. Já a França diz estar esperançosa com a relação de Biden e pediu que o democrata haja rapidamente para romper as tensões comerciais entre os dois países que levaram a uma escalada de tarifas. O governo francês também espera que Biden cumpra com a promessa de se juntar novamente ao Acordo Climático de Paris, desprezado pelo presidente Donald Trump. O mesmo assunto foi pauta da conversa de Biden com o governo do Japão. Além de reafirmar a aliança entre os dois países, o democrata e o primeiro-ministro japonês conversaram sobre o compromisso comum para enfrentar as mudanças climáticas e fortalecer a democracia em todo o mundo.
Donald Trump segue sem reconhecer as projeções que dão vitória ao democrata e recorre à justiça para que os resultados sejam revistos e, segundo a imprensa norte-americana, pediu às agências federais que preparem o próximo orçamento, algo de responsabilidade do próximo presidente. Apesar das denúncias do republicano, ainda não há comprovação de fraude nas eleições. E quando a gente fala em eleições no Brasil, o assunto é atentado, violência, morte. Isso porque um candidato a vereador em Magé, no Rio de Janeiro, sofreu essa noite um atentado de morte, ele e o seu cabo eleitoral, em um posto de gasolina. Olha só. Imagens das câmeras de segurança mostram quando Cleison Gatão, do PSL, para o veículo próximo de uma bomba. O veículo em que estavam os suspeitos encosta ao lado. Um homem coloca a arma para fora e atira pelo menos 5 vezes na direção do candidato, que estava acompanhado de um cabo eleitoral. O candidato, que é ex-policial militar, sai logo em seguida do carro, correndo, também armado, na direção em que os suspeitos fugiram, mas volta logo em seguida. O carro em que ele estava é blindado e, por isso, nem ele, nem o cabo eleitoral ficaram feridos. A polícia investiga o caso. O Agora Brasil vai para um breve intervalo, daqui a pouco tem mais notícias e a previsão do tempo. Você está vendo imagens ao vivo da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Para lá amanhã tem a máxima de 31 graus, a mínima de 19. A gente volta já já. O Agora Brasil está de volta e nós vamos falar sobre o apagão no Amapá. As últimas notícias para você. E você vê agora imagens ao vivo de Belo Horizonte. Para lá, amanhã a máxima é de 29 graus, a mínima de 21 na capital mineira. O Agora Brasil deste sábado fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tenham todos uma boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no TBR Jornal, à meia-noite. Tchau, bom fim de semana.